A gente já falei lá no início, ô, doutora Lara, da questão do Setembro Amarelo, que é um setembro, que é uma campanha, né? Isso. Eu não sei nem se ela só é nacional ou se ela é mundial, não sei te dizer, Ela é mundial. mas é uma campanha de combate, de valorização à Prevenção vida, ao de suicídio. prevenção ao suicídio. Isso. E para a gente chegar dessa questão do suicídio, eu queria fazer a pergunta do seguinte tema, que a gente falou do TDAH é ansiedade, e você falou que a depressão é também uma comorbidade do TDAH. Então, como é que desenrola essa depressão para o paciente com TDAH? E a gente vai falando um pouco mais da depressão, Tá. e eu vou também dar os dados aqui. Ô, Roberta, se você puder me mandar o link, que eu perdi o link, para a gente passar o serviço lá do CVV. Então, o TDAH, a depressão também é uma comorbidade do TDAH, né? Isso. E a depressão, ela vai se dar, então vamos falar só rapidamente os sintomas da depressão. Então, é aquela falta de perspectiva de futuro. Então, a pessoa não vê, não consegue enxergar ali coisas positivas na vida, ela tem uma baixa energia, ela tem um cansaço importante, ela pode apresentar muita sonolência, ou pouca sonolência, ou pouco sono, necessidade de sono, e ela vai necessariamente apresentar pensamentos suicidas. Tá? Então, esse é o quadro que são sintomas relacionados à depressão. No TDAH, ou como qualquer outra comorbidade, ela vai ser descrita da mesma forma, tá? Então, aquela pessoa que tem uma visão cinza de tudo, não tem mais interesse, perde o interesse. Então, esse é um quadro do transtorno depressivo, e um dos critérios, então, é o pensamento suicida, né? E aí a gente vai ter... Vamos falar só rapidamente, por favor, acho que fica mais fácil. Então, esses são os critérios. Aí, o que acontece? Quando a gente vai pensar na questão do suicídio, a gente tem comportamentos suicidas. Isso acho que é importante da gente falar. Então, quais são esses comportamentos? A primeira coisa, a ideação. Então, eu tenho uma ideia, eu tenho meus pensamentos de que eu não tenho valor, de que eu não deveria estar mais aqui, de que não faz mais sentido. Então, eu tenho essa ideia, né, de que morrer não seria um mau negócio. Tá? E aí eu tenho um plano suicida, que é diferente. Então eu já penso em maneiras de conseguir chegar de fato ao suicídio, tá? E aí eu tenho as tentativas de suicídio. Como são as tentativas? Eu tenho aquele plano, eu coloco em ação, mas eu não me suicido, né? Eu faço essa tentativa e aí, a depender das formas, né? Tem fórmulas que são menos letais, então essa pessoa, ela continua, ou ela tem esse quadro depressivo, ela fez essa tentativa, mas ela não se suicidou, tá? Então é importante a gente diferenciar isso, até pelo critério de gravidade, ou seja, se a pessoa, por exemplo, já fez uma tentativa de suicídio diferente do que as pessoas falam por aí, quem fala não faz, etc. Não, se ela já falou, já tem um problema, mas se ela já tentou anteriormente, isso é mais grave ainda. Tá? Então, a depressão, ela vai estar presente como comorbidade no TDAH ou em qualquer outro transtorno dessas formas, tá? Então, agora tem um ponto importante. O suicídio, ele não necessariamente vai ser um ato do depressivo, tá? Então, isso a gente precisa destacar. Então, o que acontece? É porque a gente tem esse preconceito, né, doutora, de que o depressivo... Quem chega no ato, normalmente é o cara que está nesse estado depressivo, né? Isso. Então, o que a gente vai ter que pensar? Que sim, de 96% a 98% das pessoas que cometeram suicídio, então que se suicidaram, elas apresentam sim algum transtorno mental que pode ter sido diagnosticado ou não. Isso é importante. Tá bom, mas a gente tem aquela outra parcela menorzinha que não necessariamente apresentou transtorno mental. E aí, quando a gente vai falar dos transtornos mentais, sim, os transtornos de humor, que a depressão é um deles, e o transtorno bipolar, eles são os transtornos em que a gente vai encontrar maior frequência de suicídio, tá? Mas depois a gente vai seguir com os transtornos de uso de substância, tá? Que a gente tá falando, que é uma outra comorbidade muito frequente na pessoa com TDAH, tá?
E aí, seguida por transtorno de personalidade. E depois esquizofrenia, enfim, aí vem outros, tá? Então, a gente já tem essas informações. O que é importante? Porque às vezes a gente fala, tem sinais, então é um paciente de transtorno, né, com transtorno mental, então já estava tratando, eu já tinha sinais, e a gente consegue perceber, e numa boa parte da parcela da população a gente vai conseguir perceber, mas a gente tem que lembrar também que vai ter uma parcela pequenininha da população que não tem transtorno mental e que pode estar passando por uma situação de muito estresse, passou por uma perda importante, então a pessoa está com muito estresse e perdeu o emprego. Então ela vai ter um ato ali impulsivo, tá? E não necessariamente por conta de um histórico. Isso é importante a gente dizer por quê? Porque às vezes as pessoas, os familiares que já vão sofrer muito com a situação do suicídio, vão se sentir mais culpabilizados. Eu não percebi, não deu sinais, então a gente tem que ter calma com isso, tá? Tá, uma parcela importante, a gente vai ter sinais, mas a gente tem uma parcela ali menorzinha, bem pequenininha, que pode não ter dado sinais, e aí o familiar a gente tem que acolher, né, esses familiares, os amigos, quem fica, tá, porque senão a gente estigmatiza uma situação que é tão delicada. Eu queria passar o serviço aqui, doutora, pra gente, né, se alguém estiver assistindo a gente e, né, ouvindo na rádio, na TV e no YouTube, o Bora fica lá no YouTube. Roger, se você puder digitar no chat aí, é o cvv.org.br, cvv.org.br. O CVV é o Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo por telefone, e-mail, chat 24 horas todos os dias. Então, se você quiser, meu filho, estiver aí né, querendo bater um papo com alguém e né, assim, entender um pouco mais precisando de um apoio, apoio da sua situação, e o pessoal lá é atencioso, bate o papo sem nenhum tipo de cobrança e nem de julgamento. Isso, eles são treinados, né? Eles são voluntários treinados para fazer esse acolhimento, principalmente nesse momento de muito sofrimento. Por que a gente entende? O ato do suicídio, ele acontece porque eu tô em sofrimento enorme, né? A pessoa não consegue perceber que tem possibilidade de futuro, que aquilo é momentâneo, que é passageiro, né? Que as coisas podem melhorar. Ela não consegue ter essa visão. Então, num ato impulsivo, ela tira a vida. Então, o que esses profissionais aí... Não são profissionais, gente. O que essas pessoas voluntárias são treinadas é conseguir dar esse acolhimento nesse momento em que eu tô com dificuldade de controle de impulso. Tá? E aí eu consigo preservar a vida dessa pessoa, que ela não faça, tá? Isso não é tratamento, mas é uma possibilidade valiosa, importante, né? Um trabalho legal que já é antigo, o CVV, né? Já tem acho que mais de 10 anos. E a turma tá lá disponível, tem uns horários aqui. Olha, tem atendimento que eu tenho certeza que é 24 horas, eu não sei se estão todos. Vamos lá, chat, telefone. O número é o 188. Você pegar o seu telefone e colocar 188, 24 horas vai ter alguém para te atender e bater um papo, trocar uma ideia e tirar você um pouco dessa angústia aí, meu filho. Ou então no site cvv.org.br tem o chat, que tem uns horários de domingo a domingo, só que tem um horário normalmente de 9 da manhã, 1 da manhã, e sexta, sábado e domingo, à tarde, à noite, beleza? E lá também tem um e-mail que você pode mandar, ou e-mail, que aí que você vai fazer um cadastro lá, ó, com seu e-mail, confirmar seu e-mail e mandar a mensagem que eles te respondem na hora. Então, cvv.org.br ou ligue no telefone 188. Isso é importante a gente estar passando esse recado aqui, porque é nos momentos de dificuldade que a gente encontra... e eles são treinados a orientar tratamento, então assim, é um trabalho bem importante.